irmãos? Que bom poder estarmos reunidos na noite desse dia para mais um culto de gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem dispensado aos nossos corações. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos. Deus abençoe nosso irmão Cláudio, sua família, nossa irmã Elaine, princesa que aí está. Deus abençoe de forma especial. Quem diz amém por isso? Queridos, estamos felizes e alegres porque o Senhor, Ele tem feito coisas lindas em nossas vidas. Nós temos 1000 motivos de glorificar a Deus, porque Ele tem feito coisas grandes na nossa vida. Nós só estamos aqui porque o cuidado de Deus tem estado sobre as nossas vidas. Nós só estamos aqui porque as mãos de Deus têm nos guardado nos momentos tenebrosos das nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. O cuidado de Deus é real nas nossas vidas. Você é um milagre de Deus. Nós somos um milagre do Senhor Jesus. Neste momento eu quero trazer uma rápida palavra ao coração dos irmãos. Peço que todos tomem muita atenção. As crianças vão olhar só para mim agora e vai dar glória a Deus também, porque criança dá glória a Deus. E o pequenininho pode deixar ele, Jacélio, ele é pequenininho, deixa ele andar na igreja mesmo, né? Os que estão grandinhos já sabem ficar quietinho, né? Mas os pequenininhos é assim mesmo, pode deixar ele andar aí à vontade. Meus irmãos, quem pode dizer Jesus é bom estar conosco? Estávamos ontem uma vigília lá em Ameixas. Que vigília, né, irmão? Que vigília abençoada. Eu conheci umas pessoas ali maravilhosas. E tem um jovem que eu vou trazer ele aqui, porque toda Santa Ceia agora eu vou trazer um pregador para estar pregando. Toda ceia. Terça-feira agora é o pastor Arthur que vai estar aqui. Próximo mês eu vou sempre estar trazendo. Creio que na próxima ceia eu trago um jovem que esteve lá. Que testemunho, meu Deus, eu preciso trazer ele aqui para estar pregando a palavra do Senhor, louvando, que ele também louve, também contando aquele testemunho. Que livramento extraordinário. E nós estávamos ali onde o Senhor foi glorificado, naquele lugar o nome do Senhor foi engrandecido ali. Logo quando eu cheguei ali, eu olhei para um jovem, é jovem ainda, é novo ainda. Eu fiquei olhando, eu disse, eu conheço aquele rapaz de algum lugar. Aí depois que o pastor apresentou, era o genro do pastor, que é evangélico, né? E é jogador de futebol, né? Jogou Flamengo, Cruzeiro e esses times aí, agora está lá em time da Argentina, né? Um chamado Fernandinho, jogador também da seleção brasileira. E eu fiquei observando aquele homem ali e me veio algo na minha mente de uma forma tremenda, porque o dinheiro não é nada. O dinheiro sem Jesus não tem sentido nenhum para você, mas com Jesus você pode fazer muita coisa para o reino de Deus. Então, vendo aquele homem ali levantando as mãos, glorificando a Deus, eu me alegrei muito, porque o evangelho hoje, antigamente era muito banalizado, hoje não. Hoje todo patamar existe no meio evangélico, de juiz a promotor. Por quê? Porque eles reconhecem que o único que é digno de honra e glória é o Senhor Jesus e ninguém mais. É por isso que eu louvo a esse Deus e não me envergonho de falar desse Deus que transforma, que muda e que liberta a vida do homem. Por favor, abra sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo de número 18. 1 de Reis, capítulo de número 18, versículo 30 a 31, que foi o tema da vigília, só que eu não preguei desse tema aqui, eu falei lá em Levítico, e me deu vontade de falar um pouco agora nesse texto. 1 de Reis, capítulo 18, versículo, nós vamos estar lendo a partir do 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo:
dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E a fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rio encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quem diz amém? Meus irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós temos conhecimento. A Bíblia Sagrada, ela vai falar a respeito do profeta Elias. Quando nós falamos o profeta Elias, o tibista, nós vamos lembrar que Elias foi um profeta de Deus. Diga comigo: Elias foi um profeta de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Elias, ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus que no capítulo de número 17, Elias, ele vai usar a palavra com autoridade e vai pedir para que não chova, e a chuva não veio. E a Bíblia vai nos dizer que a partir deste momento em que Elias pede para que não haja chuva, a tendência era que a plantação não ia dar boa. A tendência é que chegaria o momento em que iria faltar mantimento e também faltaria água. A Bíblia vai nos dizer, dobre muita atenção, porque Deus vai falar algo com você através desta palavra na noite desse dia. E a Bíblia vai dizer que Elias, segundo a minha palavra, quando Elias libera a palavra, Deus, ele trava tudo no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque a própria palavra de Deus diz: aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, aquilo que desligares no céu será desligado na terra. A palavra de um crente que ora tem poder, irmão. A palavra de um crente que ora pode mudar circunstância e situação na vida de qualquer pessoa. É por isso que você, nos momentos difíceis da sua vida, você tem que lembrar que você serve a um Deus que te vê. Você serve a um Deus que tem o comando e o controle na palma das suas mãos. Então, nos momentos difíceis da sua vida, usa a palavra de autoridade e fala com autoridade com o Senhor. Por quê? Porque Ele te deu autoridade para falar com autoridade. Sabe o que acontece muitas das vezes? Quando o crente ele vai falar com Deus, às vezes ele fala tão desanimado, às vezes ele fala tão desmotivado, às vezes ele fala tão sem graça, que Deus fala: o que ele quer falar verdadeiramente com isso? Mas quando o crente fala com convicção, assim como Abacuque, ele começou a clamar, mas a forma que ele clamava era uma forma de tanta lamentação. Mas quando ele clama com violência, com autoridade, Deus manda uma resposta para ele. Então Deus nos trouxe neste culto de gratidão nesta noite, para dizer que você precisa falar com Deus com autoridade, porque Ele te deu autoridade. E a palavra do crente, quando ela é expressada com autoridade, haverá o resultado, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Você pode dizer amém por isso? Então Elias, ele tem uma intimidade extraordinária com o Senhor. O versículo de número 2 vai nos dizer, no capítulo 17,
7. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, ou Quiriate em algumas traduções, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha o cuidado de Deus, porque quem anda com Deus, Deus cuida. Diga para você, quem anda com Deus, Deus cuida. Glória a Deus. Quem anda com Deus, Deus não perde nunca o controle da sua vida. Ainda que você perca o controle da sua vida, mas Deus, Ele não perde o controle da sua vida. Glória a Deus. Preste atenção para esta verdade. Então a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 4, lendo passadamente para você entender: e há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Se Deus, Ele usa o urubu, irmão, para cuidar do profeta, o que Ele não pode fazer por ti? Por que às vezes nós desacreditamos na provisão de Deus? Por que nós desacreditamos que Deus pode suprir a nossa necessidade? Se Deus tem o poder de usar um ser irracional, um ser que não tem entendimento, um ser que não tem inteligência nenhuma, para suprir a necessidade do servo de Deus, será que Ele não pode usar pessoas que estão até fora do país, até em outros estados, inquietar Ele lá, entrar em contato contigo e abençoar a tua vida? Pode, porque quem manda na vida do homem é Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. O versículo de número 5 vai dizer: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque Elias não fazia nada que vinha simplesmente ao seu entendimento. Elias, tudo que fazia, ele fazia simplesmente na direção de Deus. Quando nós fazemos na direção de Deus, Deus se compromete com aquilo que você faz, que está na direção de Deus. O versículo de número 6, olhe para cá, irmão, e entenda esta palavra. Versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O ribeiro ainda tinha água, ele tomava água do ribeiro, se alimentava ali no ribeiro. Os urubus traziam pão, trazia carne de manhã e à noite. Por quê? Porque Deus cuida de manhã e também cuida à noite. Oh, glória a Deus. Sabe o que significa isso? A Bíblia Sagrada vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É Deus dizendo: eu cuido de você quando clareia o dia, e eu cuido de você quando ninguém está te vendo na noite. Glória a Deus. Eu cuido da tua casa, cuido da tua família durante o dia, quando o olho humano pode te ver, e também quando chega a noite. Noite fala de treva, noite fala de escuridão, noite fala de solidão. Nos momentos só da tua vida, eu também cuido de você. Oh, glória a Deus por isso. Mas o versículo de número 6 vai nos dizer: e os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas o versículo 7 vai dizer: sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A tendência, se não tem chuva, os ribeiros secam. A tendência, se não tem chuva, as barragens, os açudes secam, porque falta água para estar aquecendo, para estar completando o nível da água. Então agora a palavra que Elias profetiza, ele agora vai sentir na sua pele. Porque o profeta de Deus era assim antigamente. Ele profetizava e ao mesmo tempo ele também recebia a consequência daquilo que ele profetizava. Ele não só profetizava acontecimentos para o povo, mas ele também participava dos acontecimentos. Assim como Elias, ele profetizava
profetizou, a chuva não veio, não tinha água para o povo, também faltou água para ele. É assim, irmão. O profeta de Deus sente na intimidade, na intensidade também aquilo que ele profetiza. Lembra de Jeremias? Jeremias profetiza, o povo vai à ruína. Jeremias também foi, porque o profeta profetiza, mas também ele vive a profecia que ele profetizou. Não é essas palhaçadas que existe hoje, porque tem pessoas que se titulam de profeta. Eu sou profeta só para estar batendo nos outros, para estar falando dos outros. Profeta, irmão, segundo a Bíblia, ele profetiza e ele vive na íntegra a profecia que ele profetizou. Isso é profeta de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 8: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmão, olha que coisa interessante. As coisas de Deus parecem ao nosso olhar loucura. As coisas de Deus ao nosso entendimento parecem loucura. Ele sai do ribeiro porque o ribeiro seca, e Deus fala para ele: ó, quem vai te sustentar é uma viúva. A viúva já precisa de ajuda, a viúva já precisa de acolhimento, a viúva já precisa de socorro. Aí Deus vai dizer: vai, porque uma viúva ela vai te sustentar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Porque Deus ele usa até quem não tem e multiplica na vida de quem não tem para abençoar aquele que necessita. Porque Deus usa as coisas improváveis da vida. Natural era Deus dizer assim: olha, ele vai para tal lugar porque lá tem um empresário que vai cuidar de você. Vai para lá porque tem uma família bem estabelecida que vai cuidar de você. Não, ele fala: é uma viúva que vai cuidar de você. Porque Deus, ele é tão tremendo, ele é tão profundo nas suas palavras. É ele dizendo assim: sabe por que eu mandei uma viúva cuidar de Elias? É porque eu não preciso de muito para fazer. Eu preciso simplesmente de alguém com o coração aberto, com a vida aberta diante da minha presença, para me usar, para me utilizar na minha presença, para ser canal de bênção nas minhas mãos. Eu não preciso de muita coisa, eu só preciso de alguém voltado a mim, pessoas que chegam na minha presença, que se entreguem totalmente a mim para me utilizar em minhas mãos. É isso que Deus quer falar nesse texto que nós estamos lendo, na narrativa desta viúva. A Bíblia vai nos dizer, irmão, no capítulo de número 18, que acontece agora algo extraordinário. Isso aqui é tremendo, porque o versículo 1, olha aí na sua Bíblia, o versículo 1 do capítulo 18 diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Porque a chuva vem na hora que Deus quer. A chuva cai na hora que Deus quer. Existe aí a ciência que bota lá no nosso celular e a gente vai lá, a previsão do tempo. Aí em tal lugar vai ser sol, enquanto pensa que não, cai um torado de água. A ciência diz: aí em tal lugar vai ser tal friagem, enquanto pensa que não, o calor está matando todo mundo. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus confunde a ciência. É isso. Por que Deus confunde a ciência? Porque às vezes a ciência quer saber mais do que o Criador, irmão. Quer entender mais do que o Criador. Quem é a criatura diante do Criador, irmão? Quem somos nós diante do Criador? Diante do Criador nós somos apenas caco entre caco. Nós não somos nada. Ele é tudo, ele pode tudo, ele domina tudo, ele comanda tudo, ele conhece tudo. Você olha para você, eu nem tudo entendo, mas Deus te entende. Você olha para você e você vai dizer assim: qual é o nome desse osso do meu dedo aqui? Nem tu sabe, mas ele sabe o nome de cada osso que está no teu corpo. Olha, se você olhar, o corpo do ser humano é tanta veia, irmão, e você só sabe a artéria, porque é aquela perigosa. O resto você não conhece nenhuma, mas Jesus conhece tudo. Porque foi ele que te criou, foi ele que te formou, e aquele que forma tem o controle, irmão. Aquele que forma tem o comando. Eu não tenho controle na vida da minha filha, eu não tenho controle na vida da minha casa, eu não tenho controle na vida da minha família, mas Deus tem. A única coisa que eu posso fazer é instruir as minhas filhas, é ensinar a minha filha, é prover a minha casa. Mas porém, quem guarda, quem livra, quem protege, quem comanda, quem domina, ainda e sempre será Deus. Por quê? Porque a nossa vida está na palma das
você garante em dormir e acordar? Sim ou não? Diga não. Por quê? Porque quem dá o fôlego de vida é Deus. Enquanto estás dormindo, tu muitas das vezes não sabe nem que existe, mas a mão de Deus está ali aguardando o teu sono, protegendo o teu sono. Aí eu quero ensinar uma coisa para você hoje aqui. Quando você acordar, não vai esticar logo a bocona, não os braços, as pernas, não. Quando você abrir o olho, que você saber que está ali, a consciência botar em si, e você saber que acordou, já diz assim: Senhor, muito obrigado. Eu não tinha o poder de acordar, mas o Senhor me acordou. Eu não tinha o poder de amanhecer esse dia, mas o Senhor me fez amanhecer. Não seja um ingrato, não seja um ignorante que já acorda, sai nas carreiras no meio do mundo, não. Abra os seus olhos e já diga: obrigado, Senhor. Enquanto eu estava dormindo, tu estava cuidando de mim. Enquanto eu estava dormindo, tu estava cuidando das batidas do meu coração. Tu estava me livrando de infarto, tu estava me livrando de enfermidade. Enquanto eu estava dormindo, tu estava colocando o fôlego correto, o tempo da respiração, para que eu não morresse quando eu estava dormindo. Isso é o cuidado de Deus. Deus cuida, Deus protege. Você pode dizer para o Senhor: Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes da sua vida. Ele cuida de você. Assim como ele cuidou de Elias e o profeta, Deus também cuida de você. Oh, glória a Deus. Enquanto você está aqui nesta noite, aparentemente parece que é um culto normal, um culto comum. É não. Enquanto você está aqui, você nem vê, porque se Deus mostrar para você, você já fica todo ansioso, você já fica toda ansiosa. Mas enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em muitas áreas da tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está projetando, porque Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que você coloca na presença dele. Então ele está cuidando. Apenas tem um momento certo. Sabe por que às vezes, irmão, a gente diz: está demorando tanto chegar? Eu olho, eu puxo, eu coloco na mão de Deus e está demorando tanto chegar. Sabe por que às vezes demora? É porque Deus sabe a hora certa de te entregar. Porque Deus sabe que se te entregar fora do tempo, tu não vai saber valorizar. Então ele está te preparando. A bênção já está preparada, mas ele agora está te preparando para receber ela, para você valorizar ela, para você agradecer quando ela chegar. Oh, glória ao nome de Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer, relendo o versículo 1 do capítulo 18: e sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, oh glória, dizendo: vai-te e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo de número 2: e foi Elias e mostrou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Sim, é como eu falei, se não há água, a plantação não funciona. Versículo de número 3: e Acabe chamou Obadias. Olha que coisa, um mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Além de Deus sustentar Elias, mandando para mandar pão para ele, carne, sabe o que acontece? Se converte em microfone. Sabe o que acontece, irmão? Enquanto Elias estava sendo guardado, enquanto Elias estava sendo protegido pelo Senhor, existia um homem por nome chamado Obadias, que estava cuidando de mais profetas, estava levando pão para eles. Acabe pensava que tinha acabado com os profetas, porque desde os tempos primários da Bíblia, irmãos, sempre tentaram calar a voz dos profetas. Até hoje tentam calar a voz da igreja, mas existe uma promessa que diz assim: que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Pode se levantar quem se levantar, pode se levantar igrejas, pode se levantar governador, pode se levantar presidente, pode se levantar quem for o poder dessa terra. Eu duvido calar a voz da igreja, porque assim, irmão, a Bíblia não era verdadeira. Se fosse por muitas autoridades que existem, a igreja não tinha mais voz na terra. Mas quem dá a voz à igreja é Deus. Quem dá a voz à igreja é Deus. Ele disse para os seus discípulos: oh glória, as portas, eu vou repetir de novo, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Eu vou ser mais claro para te dizer: a língua do
Deus. Você pode levantar a mão para dar 2 glórias a Jesus. Porque é uma proteção de Deus na tua casa, uma proteção de Deus na tua família. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe por que tu está aqui nessa noite? É porque Deus tem guardado a tua casa. Deus tem guardado a tua entrada. Oh, glória. O diabo muitas das vezes traça laços. O diabo muitas das vezes diz: eu vou causar um acidente, eu vou trazer a morte para dentro da casa dele, eu vou trazer a morte para dentro da casa dela. Mas eles esquecem, oh glória, que na tua vida tem uma proteção de Deus. Que na tua casa tem uma proteção de Deus. Não veio, mas está aqui guardando. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória. O Espírito de Deus estará me dizendo à noite desse dia: alguém que está nesse ambiente, oh glória, que não era para estar aqui nessa noite, porque por esses dias, quando começou a sentir uma agonia no peito, era um infarte que ia chegar e acabar com a tua vida, mas a mão de Deus chegou primeiro. Você pode dar glória a Jesus? Jesus está conosco aqui. Você pode dar glória a Jesus, irmão? Jesus está aqui conosco. Assim como Deus cuidou de Elias, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você. A dificuldade pode até vir, mas o cuidado de Deus estará sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas pastor Jailson, o senhor não tem ideia do que eu estou passando, mas Deus sabe. Pastor Jailson, eu estou aqui no culto nessa noite, mas só Deus sabe como é que eu estou aqui. É por isso que Deus te trouxe aqui mesmo, na noite desse dia. Ele te trouxe nesse ambiente de adoração na noite desse dia, para te dizer: assim como Ele cuidou de Elias, Ele está cuidando de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Elias agora, meus irmãos, ele sobe, oh glória, oh glória ao nome de Jesus, para um desafio. E ele faz um desafio e diz assim: olha, vamos fazer um negócio na nossa linguagem. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Olha que desafio. Oh glória. Os profetas e mal começaram a clamar. Elias começou a zombar deles e dizer assim: clama mais alto para ver se esses deuses que tu serve te ouvem. Fala mais alto para ver se eles te ouvem. Talvez eles estejam dormindo. Elias começou a zombar daqueles que acreditavam em divindades, daqueles que acreditavam em Deus que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. Elias começa a dizer: clama mais alto para ver se eles escutam, clama mais alto para ver se eles escutam. E o desafio era esse: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Por que Elias, ele coloca um desafio como esse? Nada mais, nada menos, porque a própria Bíblia diz que Deus, primeiro, ele é fogo. A Bíblia diz que ele é fogo. Lá na sarça ele fala com Moisés dentro do fogo. A Bíblia Sagrada diz que além dele ser fogo, ele não é simplesmente um fogo qualquer. Ele é um fogo que desceu no dia do Pentecoste. Ah, meu Deus, pela terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, e veio sobre 120 irmãos no cenáculo, e a casa se encheu de uma glória, de um poder, e eles foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começaram a falar em outras línguas
línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A Bíblia vai dizer que Elias pede 12 pedras, símbolo das 12 tribos. Ele agora organiza o altar, e como se não bastasse, ele fala: eu vou provar que o Deus que eu sirvo, ele é tão grande, que ele não só vai descer com fogo, mas ele ainda vai lamber essa água aqui que está ao redor. Irmão, a água apaga fogo, mas eu quero ver apagar o fogo do Espírito. Eu quero ver apagar o fogo que é Deus, porque ninguém apaga esse fogo. Por muito tempo tentaram apagar esse fogo no meio da igreja, no meio da casa de Deus, mas, irmão, esse fogo, ele é sobrenatural. Esse fogo nunca vai se apagar. A igreja vai sempre receber esse fogo de Deus na vida. O versículo de número 30 do capítulo 18. Então Elias disse ao povo: ô glória, chegai-vos a mim. Depois que os profetas começaram a clamar aos seus deuses ali e não responderam nada, Elias disse: agora vem pra cá, tu vem pra perto de mim, vem cá. Em outras palavras, Elias estava dizendo: agora eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Agora eu vou mostrar para vocês quem é que domina. Agora eu vou mostrar para vocês quem é que tem poder de verdade. Agora eu vou mostrar para você quem é o Deus verdadeiro. Oh glória! Oh glória! Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo de número 32. Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha. E agora o altar está pronto. Ele coloca a lenha, porque altar, irmão, oh glória. Pedra fala de estrutura. Pedra fala, irmão, nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Porque ele disse para Pedro: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Oh glória! Ele coloca lenha. O que significa lenha? Meu pessoal está 3 minutos. O que significa lenha? Palavra. Diga comigo: lenha significa palavra. Ele coloca a lenha, oh glória, e coloca sobre ali aquele altar, e dividiu o bezerro em pedaço e pôs sobre a lenha sacrifício. E o versículo de número 34 eu encerro agora. E disse: chegai, oh glória, da água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Ai, mas isso aqui é tremendo. Além de colocar a água no rego, ele ainda diz: sabe uma coisa? Dizem por aí que fogo não pega quando está molhada a lenha, né? Dizem por aí que o fogo não pega, mas esse fogo que vai descer pega. Molha tudo aí, sopra mesmo, e derramaram o ar, e sopraram tudo. E o versículo de número, oh glória, de número 35 diz: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Versículo de número 37. E todos estavam ali observando. Respondeu-me o Senhor, porque Deus responde. Diga: Deus responde. Diga: Deus responde. Respondeu-me o Senhor, respondeu-me, para que este povo, responde-me o Senhor, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aí o versículo de número 38. Coloca aí para mim, por favor, filha, um louvor, tributo. Estou sentindo o desejo de louvar esse louvor, meu Deus. Versículo de número 38. Então, oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Olha para cá. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras
e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o versículo 39, o que veio todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, pode soltar o louvor. Eu quero dizer uma coisa para você neste momento: muitos verão o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na sua vida, e muitos vai dizer: só o Senhor